Boa noite! Olá! Vamos aguardar quem vai entrar nessa live, quem vai conhecer sobre constelação familiar, se aprofundar nesse tema. Bem-vindos para quem está chegando. Vamos notificar, vamos compartilhar nossa live, porque vai ser um assunto muito bacana, muito esclarecedor para quem tem dúvidas, para quem não conhece a constelação familiar, para quem tem ainda a impressão que é espiritual. Então nós vamos trazer hoje aqui como surgiu a constelação e para que ela serve, né? É um processo terapêutico, mas vou trazer para vocês. Oi, Andréa, tudo bem? Bem-vinda. 8 horas, olha, não vou me estender porque nós não podemos perder tempo, né? Porque vocês que chegaram aqui precisam ser honrados. Então, quem entrou primeiro aqui foi a Cláudia. Nós vamos ter aqui uma surprise que eu não vou contar agora para vocês, mas vai ouvindo aí, vai ficando. Não perde esse conteúdo que vai ser muito esclarecedor. Vamos falar. O que não te contaram sobre a constelação familiar? Primeiro eu quero fazer uma introdução para você entender de fato o que é uma constelação familiar, qual que é a base da constelação familiar. Porque muito se ouve falar, né, sobre espiritual, é místico, e a constelação, ela nasceu em 1980. O criador foi, não foi o criador, foi o descobridor Bert Hellinger. Por quê? Porque a constelação ela já existia. A constelação era uma técnica, porém tudo já existia. O campo, que vocês vão me ouvir falar, a visão sistêmica, ela já existia. Então o Bert ele fez a junção das duas coisas e ali se surgiu uma técnica. Porém, em 1980, né, nasceu aí essa terapia, que é uma terapia que visa unir e reconciliar os sistemas familiares. Vou falar um pouquinho do Bert. O Bert é um alemão que nasceu em 1925. Tô olhando aqui que eu anotei. Ele nasceu em 1925, ele serviu a ordem católica, então ele foi padre, missionário por 20 anos, 25 anos, se eu não me engano, 26 anos. E como missão, ele foi enviado para a África do Sul e lá ele começou a fazer as atividades em grupos, as reuniões, e ele se deparou com um povo que tinha um pensamento um pouco ao contrário dos católicos, que eram os anglicanos. Nessa época, o Bert estava, a África do Sul, lá onde o Bert estava vivendo o apartheid. O apartheid, para quem não sabe, era onde os negros e os brancos não poderiam sentar juntos, né? Então, existia o apartheid naquela época. E aí, uma pergunta no grupo, uma reunião dos anglicanos, fez com que o Bert despertasse algo nele. Porque ele observava que aquele povo respeitava a hierarquia, que eles tinham um modo de se comportar diante do outro, sempre com respeito. Então o Bert já foi olhando e falou, nossa, eu gosto disso, eu acho isso muito legal. Porque nós conhecemos, né, um pouquinho do que nós vemos sobre religião, que a religião muitas vezes ela divide, ela separa. Então lá ele começou a entender que o negócio não era separar. E aí numa reunião com os anglicanos, ele ouviu um líder, alguém que estava conduzindo, falar assim, o que é mais importante? As pessoas ou os ideais? E ali ele pensou, as pessoas. Mas porque nós, né, atacamos as pessoas por conta de um ideal? Então ali foi o start pro Bert, para ele tomar uma decisão e falar, realmente, eu acho que nós combatemos um ideal, né? Nós queremos proteger um ideal, mas combatemos as pessoas. Então aquilo foi start pro Bert, tudo que ele viveu ali naquele tempo de missão, porém foi extremamente importante para ele fazer essa descoberta dentro dessa missão na África. Ali acabou a ordem, eu anotei aqui as datas, 1946, ele entrou para a ordem, e em 1969 ele saiu da ordem, ele retornou para a Alemanha, e ali ele começou a estudar psicologia, começou a se aprofundar na visão junguiana, psicanalítica, em Freud. Ele começou a estudar e desenvolver vários tipos de terapia, não somente, né, a psicologia em si, mas começou a estudar toda essa base. Então, Bert, né, para que vocês entendam, além dele ser padre, ele era um filósofo também. Então, ele já tinha aquela base da filosofia, porém, ele precisava ainda se aprofundar ali e entender
o que movia as pessoas? Então é aqui que vai pegar aqui. O que move as pessoas? Qual que é a ideia de uma constelação? Porque nós estamos vivendo aí um tempo de guerra, né? Mas o que move essa pessoa para iniciar uma guerra? O que move uma religião para achar que aquela é melhor? Então, o Bert, ele começou a estudar e falou, tá, as pessoas têm como Jung fala, né, o porão, que é o inconsciente da alma, da psique, mas existe algo além, né, que não é somente o relacionamento com os pais. E Jung vai olhar ali e ele vai dizer que nós temos, né, uma consciência coletiva, ou seja, uma consciência de grupo. E Bert começa a olhar e falar assim, isso faz sentido, mas ainda existe algo além, existe algo a mais. Então, Bert passou, anotei aqui, pra mim não... Você tá balançando minha mesa aqui, meus filhos estão estudando aqui, gente, vocês estão balançando. E aí, Bert se dedicou à formação da psicanálise, como outras abordagens, como a terapia primal, psicologia profunda, teoria do script, que tem um filme que eu indico, que é Em Busca de Mim Mesma. Ali eles usam a teoria do script, que é você pegar, né, na terapia e remontar aquela história, para que vocês saibam o que é. Ele estudou a hipnoterapia, ele se desenvolveu, o PNL, a psicoterapia da Virginia Satir. Então, porque as pessoas pensam que, na verdade, o Bert fala, na verdade, a constelação, ela não caiu para mim do céu. Já existiam percursores de pessoas estudando, e aí no momento, ali numa reunião com a Virginia Satir, ele estava com algumas famílias, e ele sentiu algo diferente no corpo. Ele falou, nossa, que estranho, isso não é meu. Isso ele escreveu aqui no livro dele, que eu vou mostrar pra vocês. Bert Hellinger, Meu Trabalho, Minha Vida. E ele fala, nossa, eu senti algo estranho, né? Naquela terapia em grupo, que até então era essa psicoterapia com essa abordagem teatral, né? Essa questão de remontado, script. E ali ele foi estudando e ali ele descobriu o biólogo, que eu anotei o nome, que é Rupert Sheldrake, que é um biólogo que ele estudou o quê? As memórias dos sistemas, que é chamado o campo morfogenético. Então, todo sistema tem esse campo que tem memórias. Então, Bert conversou com o Rudra, que chamou, fizeram aquela reunião e falou, olha, eu tenho a base da psicoterapia, né, que era sistêmica, que Bert já vinha estudando, vinha meditando, e a meditação do Bert era na palavra de Deus. Então, Bert meditava baseado na palavra. Então, ele era muito crítico também à palavra, não a palavra de Deus, mas como que a igreja se colocava aquela palavra para os fiéis. Então, se você ler alguns livros, você vai falar, nossa, ele é muito, né, ele fala muito duro contra a igreja, mas é contra esses princípios que muitas vezes nós, como grupos consciência coletiva, que vocês vão entender mais um pouquinho daqui a pouco, como que a gente se coloca muitas vezes, não, porque o católico é melhor que o evangélico, não, porque o evangélico é melhor que o espírita. Então, Bert, ele combatia esse olhar, né? Então, às vezes, ele é muito duro para falar, mas ele meditava na palavra de Deus. Porém, ali, ele meditou durante 20 anos, todos os dias. O Bert fala que é no vazio, quando a gente entra num vazio. O que é o vazio? É a meditação, é onde eu renuncio àquilo que eu penso, aquilo que eu acho, aquilo que eu acredito, e começa a observar. Então, ele começou a observar durante 20 anos, né? E ele descobriu primeiro... Deixa eu andar aqui, porque eu acho... Nossa, gente, se tiver alguma pergunta, vocês mandam. Ele começou a observar que existiam leis naturais. Então, ele observando nas terapias, ele falou, existem leis que regem todo um sistema familiar e o sistema como um todo, porque nós somos uma família, um sistema, dentro de outro sistema, até constituir um mundo que é um grande sistema. Porém, essas leis, elas estavam ocultas, e Bert observou que são as leis do amor. Eu não vou destrinchar sobre elas aqui, porque eu tenho um live no YouTube sobre elas, eu vou deixar salvo nos próximos stories, que fala sobre a lei do pertencimento, a lei da hierarquia e a lei do equilíbrio. Então, a Bert olhou e falou assim, opa, lembra que eu falei das missões? Lá ele já tinha entendido que lá nas missões existia ali um respeito da hierarquia, existia ali a questão do pertencimento. Então, Bert observou, meditou por anos e ele chegou nas leis, que todo mundo já me ouviu falar. Mas o que mais que Bert descobriu, né? O que mais que
que Bert olhou. Eu vou trazer uma frase de Jung aqui, que o Bert colocou, inclusive, nesse livro que eu tirei, que fala assim, Jung falando, tá? Jung, pra quem não sabe, ele foi discípulo de Freud, porque Freud tinha um olhar para pulsão sexual muito forte, e Jung não concordava que tudo era pela pulsão. Então, Jung se separou de Freud, ele desenvolveu a sua própria cartografia, né? Ele foi estudar, e aí ele começou o que é? Descobrir o inconsciente coletivo, que é esse consciente que o Bert também estudou, só que Jung trouxe o inconsciente coletivo sobre o que não foi vivido. Então, o que a minha família não viveu, um exemplo, a minha mãe não foi empresária, então para me honrar ela, eu sou. Esse é o olhar de Jung, um exemplo, tá? A minha mãe não conseguiu ter um casamento, um exemplo, ou a minha mãe, então é o que não foi vivido, então é por esse lugar do coletivo de Jung. Jung fala que quando eu trabalhei com as árvores genealógicas, compreendi a estranha comunhão de destinos que me ligava aos meus antepassados. Tenho a forte impressão de estar sob a influência de coisas e problemas que foram deixados incompletos e sem respostas por parte dos meus pais, meus avós e meus antepassados. Então, o que Jung estava falando? Que ele já começou a observar o inconsciente coletivo, que a gente não tem consciência. Então, pensa, nós não temos consciência do que nós escolhemos, porque nós temos a nossa consciência pessoal, que nós já vamos falar, a consciência coletiva arcaica e do clã, que não é a mesma coisa, mas vocês vão entender o sentido delas. Então, nós vamos nos movendo achando que nós estamos escolhendo. Eu escolho, estou na minha consciência pessoal, aquilo que é bom para mim, aquilo que eu acho que eu quero. Porém, nós somos movidos primeiro por uma consciência de clã. O que é uma consciência? Foi quando o Bert, né, continuou meditando, e ele chegou nas consciências. Na verdade, o Bert descobriu primeiro consciência. Nós somos movidos, né, isso foi amplamente estudado por muitos antecessores do Bert, e o Bert entendeu que nós temos um certo tipo de consciência, até um limite. Tô deixando bem explicadinho para vocês entenderem onde eu quero chegar. Então o Bert olhou e falou assim, eu notei que pelos efeitos eu chegava num padrão da consciência de clã. Então o que é um efeito? Quando a gente constela, a gente vai para o campo, que vocês vão entender daqui a pouco, e nós vemos um efeito. Então como que a gente descobre? Por seus efeitos. Então a gente olha e vê um efeito. Vou lá antigamente se constelava pessoas, né? Aliás, ainda tem, mas hoje eu mesmo constelo bonecos. A pessoa entra no campo e ela toma ali como se fosse a pessoa. Ela sente no corpo, porque ela acessa essa memória da família. Então, pelos efeitos que aquela pessoa trazia dentro do campo, o Bert chegava ali a raiz do problema dentro do sistema familiar. Então, dentro do campo, né, vamos falar aqui do Rupert Sheldrake, ele fez uma pesquisa com macacos. Então, quando a gente fala de campo, a gente leva sempre para a família, mas todo grupo tem um campo. Então, Rupert, ele fez um estudo com macacos de ilhas diferentes, eu já falei isso aqui, e aí ele ensinou para macacos de uma ilha a descascar a banana, em vez de só comer com a casca. Então, eles ensinavam, o macaco aprendeu. Quando eles foram para outra ilha bem distante, esses macacos nunca tinham se visto, eles iam fazendo a mesma coisa que aquele macaco. Por quê? Eles recebem informação. Essa memória do campo, você pode estar na sua igreja e ali você recebeu uma memória, de repente, nossa, pensar num, sei lá, num pastor, alguém da sua igreja, de repente a pessoa te ligar, te mandar uma mensagem. Isso é uma memória de campo. Então, o campo, ele vai trazer para você essas memórias. Vê se ficou claro. Então, nele tem acontecimentos anteriores, essa é a memória do campo. Então, tudo que está no campo é o quê? O que já aconteceu. Lembra que Jung falava que era o não vivido, o que não aconteceu? E Bert não. Bert fala, o campo tem memórias do que já aconteceu. Então, tudo que aconteceu na minha família me constitui e me pertence. Porque a gente tem uma ideia de que eu nasci, um exemplo, não me dou bem com meus pais, não me dou bem com os meus avós, então eu sigo a minha vida e que tá tudo ok. Mas não é assim que funciona. Nós estamos ali agindo pela consciência pessoal, faço o
que é bom para mim, saio daquele lugar. Mas nós temos armazenado em nós. Por quê? Nós nascemos nesse sistema. Por que eu falo da família? Porque é um sistema que você nunca se desconecta. Diferente de uma igreja, de um trabalho, de amigos, você vai se desvinculando, o vínculo vai diminuindo. Mas a família não tem como. Então você tá ali numa memória coletiva. E essa memória coletiva, lembra que eu falei que tem a memória, a consciência do clã e a memória coletiva. O que é a memória coletiva? Pensa que é uma memória de raças, de religião. Então você imagina o que faz uma religião, como nós estamos vendo em Israel, né? Querer destruir a outra. Por quê? Pelo seu ideal, não pelas pessoas. Porém, o Bert fala que eles podem fazer atrocidades com o coração mais tranquilo do mundo. Por quê? O que ele está falando? Eu estou movido pela consciência coletiva, fazendo algo em prol de alguém que está acima, algo maior, que o Bert fala. Então, eu estou nessa consciência coletiva, eu recebo essa memória, porque eu nasci, um exemplo, no meu país, eu nasci, sei lá, nas questões de gênero, que nós vemos essa violência. Então, eu faço parte daquele coletivo, e aquele coletivo é muito forte. Então, eu mato o outro, mas por um ideal, porque ele é ruim e eu sou bom. Então, olha onde a consciência coletiva pode nos levar. Nos times de futebol, que são rivais, que tem aquelas brigas de torcida, e que eles matam tranquilamente. Por quê? A consciência coletiva, não. Por quê? Nós queremos pertencer. A lei do equilíbrio, aliás, as leis do amor que o Bert traz, ele fala do pertencimento. Então, para me pertencer, eu tenho que ser igual. Então, eu anotei aqui para vocês, para mim não esquecer, porque, gente, eu falo, a consciência coletiva, ela pode cometer as maiores atrocidades, sacrificando os mais fracos, e geralmente ela deseja a destruição do outro para a sobrevivência do seu grupo. Então, por que tem guerra? Por que num time de futebol eu mato o outro? Por que, sei lá, eu penso diferente do outro? Um exemplo, alguém que persegue os homossexuais. Por quê? Porque eu quero que o meu grupo exista, então eu quero exterminar aquele. E ele age com essa consciência super tranquila, que é a consciência pessoal, porque ele é movido pela coletiva. Então, a consciência de clã é a familiar. Então, aqui entra o quê? As minhas reproduções familiares. Então, eu posso estar em amor cego com alguém. O que é o amor cego? Eu querendo seguir alguém numa doença, na morte, tomando o lugar de alguém por amor. Bert chama de amor cego. A consciência coletiva é essa que eu falei pra vocês nas questões da guerra. E aí tem a arcaica também, que é a questão da raça também, que é muito forte. Então, exemplo, você vê que os negros, né, então eles se conectam e eles têm uma voz muito forte. Essa consciência arcaica não é de família, não é coletiva, porque às vezes eles nem fazem parte do mesmo grupo coletivo, mas é arcaica, porque é aquela raça, né? Então é muito forte essa luta contra o outro, contra o racismo, porque eles se unem, eles podem não se conhecer, mas quando eles se encontram, eles têm essa questão dessa conexão arcaica. Vamos lá. Por isso as guerras, né? A consciência, ela é instintiva e ela reage a uma necessidade de sobrevivência. Então, voltando ao exemplo, né, da raça negra, é uma necessidade de sobrevivência. Então, muitas vezes, ela reage ao outro, ou às vezes ela levanta uma bandeira porque ela se sente ameaçada e ela quer sobreviver. Então, ela levanta essa bandeira porque ela tem essa necessidade. A consciência, ela nos vincula, independente do que... independente do que eles exijam de nós. Então, vamos dar esse exemplo da guerra. O que faz um homem bomba ir lá e estourar o seu próprio corpo? O que faz um homem desse fazer isso? A consciência coletiva. Porque ele, para pertencer, para se vincular, ele precisa fazer o que cabe naquele momento. E para isso, ele vai até as últimas consequências. Para isso, ele vai lá e se entrega. Ele deixa o seu corpo, colocar bomba e ele explode e ele faz. Então, o que acontece? Nós, até agora, estamos... Por que até agora? Porque vocês estão tomando consciência. O que vocês estão fazendo aqui? Tendo uma consciência de o que move. O que você defende? Pensa comigo. Olha, isso aqui eu defendo, unhas e dentes.
eu tenho essa opinião, então qual que é a sua guerra? Qual que é a sua arma? Isso é uma consciência coletiva. Vou dar um exemplo de consciência coletiva. As feministas é uma consciência coletiva. O machismo é uma consciência coletiva. Então, o Bert, ele nunca apoiou nenhuma religião, nenhuma política, porque ele vivenciou na época de Hitler, ele vivenciou esse tempo de guerra. Então, ele observou durante toda a sua vida como moviam as consciências. E aí eu quero trazer aqui a consciência pessoal. Porque a consciência pessoal, o que ela faz? Quando você vê algo assim, você fala assim, ai meu, isso aí, essa menina aí dessa religião, eu não quero. Um exemplo, ou essa pessoa que torce para esse time não vai fazer parte. Porque a consciência pessoal, ela busca o quê? O bem-estar e o prazer. O nosso. Só que ela é muito limitada, porque ela pode estar sim conectada à consciência coletiva arcaica e de clã. Ela pode estar sendo movida. Então, quanto mais consciente eu fico das minhas decisões, menos eu sou dominada por elas. Então, quando eu consigo investigar em mim, como que eu estou sendo movida? Quais são os meus valores e por quê? Será que eu não cresci ouvindo isso? Ou será que é porque eu pertenço a essa raça, a esse povo? Cada vez mais você vai conseguindo identificar pontos em você que é sobre essa consciência, que eu vou ficar chamando de coletiva para ficar mais fácil. Gente, tem dúvidas? Tem dúvidas? Dúvidas? Mandem. A consciência... Cadê? Anotei aqui. A consciência pessoal, ela separa, exclui e rejeita. Então, eu, na minha consciência pessoal, eu quero o quê? Excluir. Excluir o que pensa diferente, excluir aquele que não faz o que eu quero, excluir aquele que não pertence, excluir aquele que não age como deveria, aquele que é o assassino. Então, Bert fala sobre a reconciliação. Então, nós vamos por esse viés. Enquanto nós rejeitamos, vivemos inconscientemente, reproduzimos. Foi o que nós falamos ontem. Então, se eu rejeito dentro da minha família, aqui nós estamos falando de constelação familiar, se eu rejeito meu pai, se eu rejeito a minha mãe, inconsciente eu vou reproduzir, seja de um jeito ou não. E aonde está o X da questão? O que está a solução? Aonde está a solução? Eu anotei aqui. A solução é... Cadê? É unir os que estão excluídos. A consciência coletiva, ela ama, ela quer unir. Só que quando eu não vejo, inconsciente eu vou reproduzindo. E quando eu olho, eu falo, caramba, eu acho que é por isso que eu estou assim, é por isso que acontece isso. Porque a consciência coletiva, ela vai mover para unir, porque ela ama. E ela não mede as consequências, ela quer unir os excluídos. Então, ontem nós falamos também disso, que ela vai tomar as pessoas para representar aquele que está excluído até que alguém veja. Porque essa consciência, ela nos move, como essa grande alma. Então, como nós vamos identificar na constelação o resultado? André, eu constelei. Como é que eu identifico o meu resultado? Como é que eu sei se mudou? Por seus efeitos. Qual o efeito que essa constelação te trouxe? E não é só o efeito consciência, pessoal, entendi. Porque na constelação você vive confronto. Na constelação você vai ver uma cena que você não queria. Você chega com uma consciência pessoal, achando assim, eu sou muito boa, né? Meus pais foram péssimos, meu marido é horrível. E aí você chega aqui e você vê que não é nada disso. Que na verdade, tudo aquilo te constitui, que faz parte de você. Você fala, nossa, acho que eu não sou tão boa assim, não. Isso nos envergonha. Ali a gente vê o que está à luz, né? Porque vem o que está à luz. A constelação nada mais é do que a técnica que mostra o que está escondido dentro do sistema familiar. Tá escondido. Tá ali, tá oculto. A constelação, ela tem esse potencial de trazer à luz. Exemplo, segredos de assassinatos, segredos de abortos, tudo isso que está no sistema constitui o sistema. Não é um exemplo, eu abortei, é meu segredo. Não é seu segredo, porque os seus filhos que nascem pós-aborto, quando você não fala, quando você não inclui esse bebê na família, vamos supor, você teve um aborto e teve um filho. Não, só tem um filho.
essa criança, normalmente, ela se torna agressiva, se torna raivosa. Ela quer o quê? Por vingança daquele filho, por ele não ter visto. Não é uma vingança de falar, eu odeio a minha mãe. Mas, fala assim, não, meu irmão, ele precisa ser visto. A alma dele entra em lealdade com esse irmão e ele quer ser visto dentro desse sistema familiar. Então, um segredo nunca é seu. Então, houve assassinato, exclusões, né? Tem histórias que acontecem dentro da família e fala assim, não, isso aqui nunca ninguém pode saber, é um segredo de família. Só que as gerações, elas vão reproduzindo até que alguém desperte. E fala, não, deixa eu ver o que tá acontecendo. E isso, infelizmente, acontece 2, 3 gerações pra frente, quando muito mais tragédias já aconteceram. Ontem nós estávamos falando sobre isso, sobre caso de suicídio. Por quê? Muitas vezes quem se suicida é excluído porque tem vergonha de falar do suicida. Tem vergonha de olhar e falar assim, meu pai se suicidou, meu avô se suicidou. Então as pessoas, elas vão calando essas pessoas e excluindo. Então o que a consciência coletiva vai fazer? Vai tomar pessoas a serviço. Seja olhando para a morte, escolhendo o suicídio inconscientemente, porque quando a gente fala de consciência coletiva é inconsciente, ou seja, eu não sinto, eu não sei, mas eu estou em lealdade com aquele sistema familiar. Isso é, assim, algo mais profundo, mas isso existe um exemplo na questão básica do nosso dia a dia. Nos relacionamentos, minha mãe foi infeliz no casamento, eu também vou ser. Consciência arcaica, consciência de clã. É fidelidade, compensação. As mulheres da minha família todas foram infelizes, vou ser. Porque nós entramos no amor cego. Então, o papel da constelação é trazer a luz. Vou entender. Então, a constelação, a partir do movimento de alma que nós temos, ela move o campo e muda-se a dinâmica da família. Então, se na minha família eu fui constelar pra mim, né? Porque a gente pensa que a gente é muito importante, eu vou constelar porque minha vida tá ruim. Porque todo mundo chega na constelação com essa ideia. Eu vou constelar pra mim, porque minha vida não anda, porque o dinheiro não vai. Só que ela está fazendo um movimento da alma da família, do campo da família. Conforme ela constela e ela aceita aquele movimento, aquilo que ela viu, e ela faz esse movimento de alma, muda-se o campo. Então, tem alguém que foi excluído. Constelo, concordo com aquilo, incluo, movo dentro de mim. O campo faz movimento. Então, quem tá no campo, seja minha família, sente esse efeito. E acontece, é muito comum das pessoas constelarem e viverem melhores de relacionamento com os pais. Às vezes quando eu falo, nossa, tal pessoa nunca me ligou, meu pai, de repente ele me ligou. Ou a gente tá num relacionamento melhor, eu consigo ver as dores dele. Então, isso é o que? É o campo se movendo. O campo fazendo um movimento, a alma fazendo um movimento dentro do campo. E todo mundo acessa essa memória. Então, a liberação que nós falamos dentro do campo, esse movimento de alma não é só para mim. Por isso que nós falamos a constelação como a terapia do nós. A constelação como a terapia da reconciliação, da união, da paz. Porque quando eu reconcilio, seja com os meus pais, seja aquele que foi excluído, seja com o povo. Por quê? Quando nós constelamos, nós vamos por camadas. Então, veja, vocês entram numa constelação, vê uma camada superficial, porque é o que a sua alma suporta ver. Então, de início, todo mundo vai procurar, né? Dinheiro, relacionamento, e a gente vê que está atrelado ao relacionamento com os pais. Ali a gente vai, faz um movimento, faz as frases de solução, e ali a gente vai esperar a pessoa fazer um movimento de alma, inclusive foi uma das perguntas da caixinha. Quanto tempo que eu posso constelar? Nós orientamos quando você percebe que você fez um movimento naquele assunto. Por quê? O Bert falava que era em média de 6 meses. Porém, eu acredito que vai muito de pessoa. Tem pessoas que constelam comigo com 2 meses, falando, André, mudou tudo, aconteceu tudo. Então, essa pessoa fez um movimento de alma. Então, nós precisamos entender o que? Eu concordei, aquilo ali desceu na minha alma, porque a alma tende a ser lenta. Ela não quer aceitar aquilo que emergiu no campo de início. Por quê? Primeiro vai de contra aquilo que eu acho que é bom pra mim. Então, eu não gostei. Tem pessoas que não gostam do que emerge no campo, demora pra aceitar. Então, isso vai de acordo com a alma. Então, tem pessoas que conseguem fazer esse movimento e falar, tudo bem, vou fazer as frases, vou concordar e vou seguir. E vou fazer o movimento. Aí sim, constela-se novamente.
Tem pessoas que podem nunca fazer movimento? Tem pessoas que podem olhar para o campo e nunca fazer um movimento de alma. Tem pessoas que podem entrar e falar assim, ah, tá, vou ter que dar honra pro meu pai, pra minha mãe que foi isso, meu pai que foi aquilo, não sei o que, não sei o que. Não, muito obrigada. Tá bom, vai lá que a vida continua do mesmo jeito. Não vai mudar. Porque se nós somos somente o fruto da árvore, você vai falar onde você nasceu, você vai falar aonde você queria nascer. Nós temos que pensar o que? Eu sou somente o fruto de uma grande árvore que vem meus pais, meus avós, meus bisavós. Eu só sou o fruto. Então, eu sou melhor que a árvore? Eu sou melhor que eles? Quantas pessoas vierem? Então, a vida da pessoa continua do jeito que está. Nada vai mudar. Quero saber se vocês têm dúvida. Falei. Hoje falei de consciências e é coisas assim, assuntos bem profundos que nem todo mundo suporta ouvir. Essa é a verdade. Mas como vocês já estão aqui há um tempinho comigo, eu quis, né, aprofundar, porque vocês já estão mais... Não estão mais no leitinho, né? Vocês já estão mais já estão mais assim, comendo já uma papinha, já pode falar. E eu vou dar uma constelação aqui de presente. Quero saber quem quer. Ao vivo aqui agora comigo. Falei pra vocês que tinha um elemento surpresa. E aí, quem quer constelar? Alguém quer constelar? Não vou chamar ninguém aqui porque, né, vai ficar chato. Mas, André, eu quero constelar. Preciso fazer esse trem. Mais alguém quer constelar? Por quê? Vou falar aqui, tá, gente? Eu tinha colocado aqui... Depois de ontem. Que a primeira pessoa que entrasse na live. E aqui eu olhei, ela não está. Deixa eu só confirmar. Porque às vezes, né? A primeira pessoa que entrasse na live queria constelar comigo, mas ela não está mais. Então, vou escolher a segunda, tá, gente? Pra não ser injusta com quem chegou. A Miriam. Miriam, vou te mandar. Aliás, você consegue me mandar a solicitação para participar aqui? Vê se você consegue, Miriam. É ao vivo, gente, é pra quem tá aqui. Te expor não é a palavra, tá? Porque aqui nós não procuramos um culpado. Nós procuramos uma dinâmica, tá? A constelação nunca procura culpado. E enquanto a te expor... Ué, cadê? Aceita. Ué, não tô conseguindo. Ixi, Maria. Ai, acho que foi. Oi! Olá! Tudo bem? Tudo bem, tô toda descabelada aqui, ó. Ah, é surpresa, né? Tipo, tô lá assistindo, não sei nem o que vai acontecer. Não faço ideia. Você já constelou alguma vez? Não. Não? Tô preparando aqui, por isso que eu tô olhando. Tá. Que área da sua vida que você fala hoje não flui, não é legal? O que tá acontecendo aí? Não precisa você expor o problema, tá? Se você não quiser, não precisa. Vamos para uma área que tá empacada na minha vida, que eu quero ir pra frente, mas não consigo, que é a área profissional. Tá. Você faz o que hoje? Sou cabeleireira. Certo. Vou escolher aqui os bonequinhos, vou virar a câmera, vocês não vão me ver, tá? Quer dúvida? Tá vendo a bacia? Sim. Essa daqui é você, tá? Uhum. Então, eu vou colocar você aqui na entradinha do campo e vou te explicando. A água é só um condutor, tá? Pra mostrar como é que tá a sua alma. Você tem salão? Tenho. Como é que é o seu relacionamento com seu pai? Não existe. Não existe. É muito pouco. Né? É. Você entrou e você já virou pro lado direito, que são as coisas do pai, tá? Uhum. Então, a gente vai olhar aqui cronologicamente. Como é que foi essa paternidade? Você nunca conheceu ele? Então, ele foi ausente, mas eu conheci ele com 25 anos. Aí, depois disso, a gente conversa, assim, muito pouco. Conversa pelo WhatsApp, mas a gente não tem uma proximidade, sabe? Eu não consigo ter uma relação de pai e filha com ele. Tá.
Olha, o seu negócio está atrelado à falta que seu pai te faz, Filho da mãe. tá? Uhum. E assim, às vezes a gente não quer admitir que faz falta, né? Uhum. A gente não quer admitir que ele poderia ter sido diferente. Então a gente fica nesse lugar e essa é uma dor da infância que você tem. É uma dor ainda por quê? Porque aqui no campo você não sai nem da esfera da criança ainda. Então o que está dizendo? Que a sua alma emocional está machucada, com uma memória de dor, e você está olhando para ele, esperando. Porém, eu coloquei aqui, esse é o seu trabalho, esse aqui é o pai dele. Uhum. E ele também não saiu da esfera da criança ainda. Ele também está aqui. Uhum. Ele olha para a vida, o olhar dele é para frente. Porém, ele não tem força para sair desse lugar. Então, uma criança não paterna. Uhum. Uma criança ferida que o pai também não conseguiu olhar para ele, porque o pai dele não conseguiu. O pai dele tem dores com a mãe dele. E o pai não conseguiu ser pai. Então, a gente não dá o que não tem. Vai ser verdade. Faz sentido? Faz sentido. Só que eu vou te trazer um olhar do Bert que ele fala assim: a mãe, ela é largura e profundidade. Ou seja, é a expansão daquilo que eu sou profissionalmente. O pai é a força do negócio. Então, imagina que o seu negócio não está indo porque não tem a força do seu pai. Uhum. O seu olhar é um olhar de pedinte. Um olhar de, eu queria ser amada, mas você nunca pôde ser amado, me amar. E esse olhar não faz você olhar para a vida, porque você está falando profissional, o profissional está aqui, mas você não olha para ele, você olha para o seu pai. Você é a filha mais velha? Não. Diga a do meio. Do meio. Bom, você está aqui vinculada, não tem como. Eu vou colocar sua mãe aqui, mas o seu negócio, ele tem profundidade. Você sabe fazer, você é boa. Uhum. Você sabe disso, né? Uhum. Só que não vai. A sua mãe, ok. O relacionamento da sua mãe tá aqui, ela te dá profundidade, você consegue ter essa expansão, mas você não consegue ter consistência. Você procrastina, você começa e para. Uhum. Por quê? Porque não tem a força do pai. Entende? Entendo. O que você vai precisar entender aqui? Entender, quando eu falo, não é a mente, tá? Deixar descer na alma é diferente, porque a nossa mente, ela é um guarda da alma, então ela não deixa descer. Ela quer proteger. Então você precisa deixar o quê? Existir a sua história. Essa história de dor, que você queria o pai, que você queria ser amada por ele. Mas compreender que ele também, ó, onde ele tá olhando, o pai dele tá aqui, ó, tá vendo? O movimento? Uhum. Mas o pai não deu amor para ele. E ele, como uma criança, ele é um homem, mas a alma dele é uma criança. E você também. Uhum. Então, criança, ela não lida com dinheiro. Criança não é organizada financeiramente. Criança não gosta de pagar o preço das coisas que precisam. Por quê? Porque tudo isso porque eu ainda não aprendi ainda a tomar essa força. Isso aqui é um start para sua vida profissional. Toma a força do seu pai. Quando você tomar a força, o seu negócio alavanca. E a alavanca não é no jeito de eu sou boa. É a força masculina que vem dele. O pai, imagina que o arco e a flecha, sabe? Uhum. A sua mãe é o arco, você é a flecha, e seu pai é aquela força que puxa para trás e solta. Uhum. E aí não tem. Então não vai até certo ponto e volta, procrastina. Será que é isso? Porque você precisa tomar o pai. Dúvidas até aqui? Ah, só do que eu tenho que fazer daqui para frente. Vou te explicar agora. Aqui eu vou virar para mim, porque no campo é muito, muito claro, tá? Sua alma tá profundamente triste nesse lugar. Ó, você continuou, seu pai o seu avô veio para cá e você virou aqui. O que está dizendo sobre você, Miriam? Que você nem olha para a vida. Por quê? Para você receber o fluxo de vida, você deveria estar na frente dos seus pais. E você está aqui atrás, olhando para o abismo, para a dor que te constitui. E você fica aqui nesse lugar do se. E se meu pai tivesse sido assim? Mas e se fosse diferente? Esse lugar não tem vida. Esse lugar só vai te deixar aqui uma vida inteira.
Então, você precisa fazer movimento de alma, que é o que eu estava explicando, para você sair e ficar aqui, ó, e seguindo. Porque qual é o fluxo? Reto, vida. Vou embora. Aqui você está olhando para trás, está olhando para o passado, remoendo esse passado diversas vezes dentro da sua alma. Eu vou te explicar, vou virar para você, tá? Vou pedir para você fechar os seus olhos. Eu preciso A gente vai fazer movimentos de alma. Eu preciso sentar? Não. Tá. Você que sabe, você quer sentar? É que meu celular tá carregando uma tomada aqui. Não, então fica. Tá. Só peço para você se conectar esse momento. Esquece, tem gente, 14 pessoas olhando. Vamos vídeo só tem nós duas, tá? Tá bom. Feche seus olhos. Quero que você respire profundamente. Puxando pelo nariz, soltando pela boca. Pode fazer barulho com a boca. Se conectando ao seu corpo. Em estado de presença. Sentindo cada parte do seu ser, da sua alma. Quero que você lembre-se da criança que esperava pelo pai. Como é que ela esperava? Ela ficava no portão, ela esperava ele buscar na escola. Olha para essa criança agora. Veja a dor que ela tem. Olhe nos olhos dela e diga para ela em alta voz: eu vejo você, minha criança. Eu vejo você, minha criança. Eu vejo a sua dor. Eu vejo a sua dor. Mas hoje eu cuido de você. Mas hoje eu cuido de você. Eu acolho você. Eu acolho você. Como é que essa criança te olha agora? Ela confia em você? Qual é o olhar dela para você? Você não precisa responder. Sente que ela confia em você agora. Eu quero que você se imagine agora diante do seu pai como uma adulta. Olhe para ele e diga para ele: eu queria muito ter sido amada por você. Eu queria muito ter sido amada por você. Eu queria muito que você me olhasse. Eu queria muito que você me olhasse. Mas hoje eu sei porque você não conseguiu. Mas hoje eu sei porque você não conseguiu. E eu sinto muito pela nossa história. E eu sinto muito pela nossa história. Mas você me fez muita falta. Mas você me fez muita falta. E hoje eu tomo tudo que vem de você, papai. E hoje eu tomo tudo que vem de você, papai. Hoje eu tomo a sua força. 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 Eu tomo a vida que vem de você. Eu tomo a vida que vem de você. Me olhe com amor. Me olhe com amor. E me ame, papai. E me ame, papai. Por favor, me ame. Por favor, me ame. Eu sou você. Eu sou você. Continua respirando lentamente. Se sinta presente nesse momento. Como é que é para você dizer essas frases? É difícil. Você pode repeti-las quando você quiser. Não precisa ser da mesma ordem como foi aqui, mas é importante para você tomar o seu pai. Para que o seu negócio ele volte a fluir. Aliás, ele flua, né? Porque nunca fluiu. Você vive num ciclo eterno, né? Uhum. Pode abrir seus olhos, voltando para cá. Tá tudo bem? Tá, tudo bem. Fez sentido? Muito. Faça esse movimento de alma para que você consiga realmente tomar ele. O Bert fala que o tomar o pai é de canudinho, tomar a mãe. É todo dia olhar e falar assim: nossa, eu amo a minha fonte, a minha raiz. Eu amo o lugar que eu vim, porque tudo que te constitui vem dele, vem dela, vem da sua mãe. E é isso que faz você ser especial. Então, quando você consegue enxergar isso em você, isso muda a sua vida. E você consegue realmente... Não é mais uma frase que a André pediu para repetir. Vai ser verdade. E aí você faz esse movimento e o campo começa a mover. As pessoas, ele começa a sentir. E o seu fluxo financeiro começa a fluir.
Dúvidas? Agora eu não consigo pensar. Bem-vinda à vida. Isso é uma constelação. Ai, alguém tem dúvida? Se você quiser sair, fica à vontade, tá? Tá. Obrigada por você me permitir conduzir você nessa Nossa, constelação. muito obrigada. Foi um presente. Eu precisava disso. E foi do jeito que tinha que ser, viu? Leva isso para sua vida, porque isso é uma liberação de destino, o seu destino, que está preso ainda lá na infância. Uhum. Se alguém tiver dúvida, pode mandar. Deixa eu ver se tem perguntas. Entrou bastante gente, saiu. Alguém tem dúvidas? Perguntas sobre a constelação, sobre como que funciona? Gente, foi lindo, né? Isso é uma constelação. É por seus efeitos. O que que aconteceu aqui com a Miriam? Nós vemos o efeito que causou o quê? A falta do pai. A falta da paternidade. Isso tira a força de qualquer um. Então, quando eu tenho a idealização de como deveria ser o meu pai, eu fico parada ali, naquele lugar. Eu não tenho força para ir para a vida. Então, a constelação é isso, traz a luz. O que está acontecendo na minha vida profissional? Não estou entendendo, não está indo, faço de tudo, sou esforçada. Não olha para a vida. Não está no fluir da vida. Vou voltar aqui para vocês verem. Tá vendo? Não está no fluir da vida. Então, essa é uma constelação. Dali ela faz o movimento de alma, porque ela está o quê? Vinculada ainda à dor dela da infância. Essa constelação mostrou que a dor dela, que ela sente ainda desse pai que não a amou, que não a viu, e ela precisa fazer esse movimento para sair dali, para que a vida comece a fluir. E assim funciona uma constelação. Assim é, o que emerge no campo, nós trazemos para o cliente, faça o movimento de alma e se ganha a vida. Porque a constelação, ela está a serviço da vida. A reconciliação do meu olhar para o meu pai muda a minha vida. Muda porque ela viu que ele também olha para o pai com dor. Então, tudo isso faz muito sentido. Quando você vai para o campo e fala assim, nossa, é verdade. Ele, se você vai pesquisar a história, ele não teve o pai. Como que alguém dá o que não tem? Então, é isso. Fizemos uma constelação ao vivo, gente. Que delícia. A primeira vez que eu faço isso na minha vida. Ninguém foi como tinha que ser exatamente. E quando a gente concorda, a gente ganha força. Quando eu concordo, eu aceito meus pais. Não, concordo. Eu concordo com a minha fonte. Aliás, com a minha raiz. A fonte vem a vida. Eu concordo. E é isso. Para quem tiver dúvida, quiser agendar uma constelação, quiser conversar mais, quiser entender sobre campo, tá muito claro. Eu acho que tá muito claro como a água aqui, essa explicação. Mas estou aqui aberta. Adorei. Miriam, vai pra vida, filha. Sua mãe tá aqui te dando profundidade e largura. Você precisa só sair dessa dor. Chorar essa dor, tá? Por quê? Na constelação a gente permite, fala para o cliente, se permita chorar. Se permita acessar sua dor. A dor de não ter sido amada por um pai. Isso é a sua história. E aí quando eu excluo, falo, eu também não queria. Isso mostra muito nós como mães que nós não permitimos que os nossos filhos vá para os maridos, para os pais, se não foi marido. Então eu tenho que deixar o quê? O meu filho ir para o pai, porque causa uma profunda dor. Dá para ver, olhando nos seus olhos, Miriam, a dor que você sente de não ter um pai. Então quando a gente desenvolve esse olhar de facilitador da constelação, a gente fala assim, nossa, quanta dor tem dessa menina de querer amar o pai e não se permitir muitas vezes. Então é isso, que eu amo esse assunto, espero que tenha ficado bem claro para vocês. Um beijo. Obrigada, Miriam.